A Bíblia está repleta de histórias de fé inabalável, milagres que desafiam a lógica humana e de vitórias conquistadas pelo poder da obediência a Deus. Mas entre essas luzes da esperança, existem também sombras profundas, passagens duras, desconfortáveis, até perturbadoras. Elas nos mostram que, mesmo o povo escolhido, quando se afasta de Deus, pode mergulhar no mais sombrio abismo da maldade. E talvez nenhuma história do Antigo Testamento ilustre isso tão bem quanto a que encontramos nos capítulos 19, 20 e 21 do livro de Juízes. Essa é, sem dúvida, uma das narrativas mais tristes, violentas e angustiantes da Bíblia. Um episódio que não é frequentemente pregado nos púlpitos e que raramente aparece nas escolas bíblicas. Mas ele está lá, cruel, real e carregado de verdades espirituais que precisamos enfrentar. Hoje, eu convido você a caminhar comigo por essa história sombria, não para alimentar o medo, mas para que aprendamos com os erros de um povo que abandonou seu Deus. Que esta mensagem entre no seu coração com discernimento e temor, porque a justiça divina é tão real quanto o seu amor. A história começa com um homem, um levita, um homem da tribo consagrada ao serviço do Senhor, que morava nos montes de Efraim. Ele decide tomar para si uma concubina, uma mulher de Belém de Judá. Mas logo a relação entre eles se desgasta, e a mulher, insatisfeita, foge e volta para a casa do pai. Durante 4 meses, o levita a deixa lá, mas então decide ir buscá-la. Não apenas por saudade, talvez também por honra. Ele prepara 2 jumentos, leva um servo consigo e parte em busca de reconciliação. Ao chegar à casa do pai da mulher, é recebido com muita hospitalidade. Comem, bebem, celebram. O sogro insiste para que ele fique mais um dia, depois mais um e mais um. Até que no 5º dia, já cansado de adiar, o levita parte com sua concubina e o servo rumo à casa deles. Mas o caminho está escurecendo, e aí começa o verdadeiro pesadelo. Ao se aproximarem da cidade de Jebus, mais tarde conhecida como Jerusalém, o servo sugere que eles parem ali para descansar. Mas o levita recusa. Não entraremos em cidades de estrangeiros, diz ele. Seguiremos até Gibeá, cidade dos benjamitas, irmãos israelitas. Mas mal sabia ele que ali, entre irmãos de fé e sangue, encontraria a mais brutal desumanidade. Ao chegar em Gibeá, ninguém oferece abrigo. Eles ficam sentados na praça, como estrangeiros, como mendigos. Um idoso vindo do campo, da mesma região de Efraim, os encontra e se compadece. Convida-os para sua casa e oferece hospitalidade. Mas o que parecia ser um gesto de bondade, logo seria esmagado pela perversidade de uma cidade corrompida. Enquanto estavam jantando, um grupo de homens cercou a casa. Gritando, exigiram que o levita fosse entregue a eles. Queriam abusar sexualmente dele. O velho dono da casa, desesperado, implora: não façam isso, não pratiquem tamanha maldade. Mas num gesto de desespero e covardia, ele oferece sua própria filha virgem e a concubina do levita no lugar. E o levita, diante da monstruosidade e do pavor, cede. A mulher é entregue. E naquela noite, os homens de Gibeá abusam dela de maneira tão brutal, tão contínua, que ao amanhecer ela mal consegue rastejar de volta até a porta da casa onde estava hospedada. E ali, caída, com o corpo destruído e a alma despedaçada, ela morre. O levita sai, vê o corpo da mulher e, sem lágrimas, sem gritos, coloca-a sobre um jumento e volta para casa. Mas o que ele faz a seguir é algo que a história jamais esqueceria. De volta à sua casa, o levita faz algo impensável. Ele pega uma faca, parte o corpo da concubina em 12 pedaços e envia cada um deles às 12 tribos de Israel, acompanhado de uma mensagem. Vejam o que foi feito com esta mulher em Gibeá. Isso aconteceu em Israel. O que vocês vão fazer a respeito? O horror se espalha como fogo entre as tribos. Ninguém podia acreditar. Um crime tão hediondo, tão repulsivo, jamais havia sido registrado desde os dias do Êxodo. E diante de tanta revolta, os líderes das tribos se reúnem.
400.000 homens armados marcham contra a tribo de Benjamim, exigindo que os culpados pelo crime sejam entregues. Mas os benjamitas, em vez de colaborar com a justiça, decidem proteger os criminosos. Preferem o orgulho tribal à justiça divina. E então começa uma guerra civil. Nos 2 primeiros dias de batalha, os benjamitas, com apenas 26.000 soldados, vencem os israelitas. Milhares de homens morrem. Israel chora, jejua, consulta o Senhor. No 3º dia, o Senhor diz: Vão, eu entregarei Benjamim em suas mãos. E Israel arma uma emboscada. A cidade de Gibeá é queimada, o povo é massacrado. Homens, mulheres e crianças mortos. A ira por um crime gerou o genocídio quase completo de uma tribo inteira. Apenas 600 homens benjamitas conseguem escapar. Eles fogem para o deserto, sozinhos, sem mulheres, sem filhos, sem futuro. E é nesse momento, depois da vitória, que a tristeza toma conta das tribos de Israel. O que parecia ser justiça virou devastação. Agora eles percebem, estão prestes a apagar uma das 12 tribos escolhidas por Deus. E então vem o peso da consciência. A guerra havia terminado, mas a dor estava apenas começando. Benjamim, uma das 12 tribos de Israel, um dos pilares da identidade do povo escolhido, estava à beira da extinção. Estavam apenas 600 homens escondidos no deserto, sem esposas, sem filhos, sem esperança. E então, os líderes das outras 11 tribos caem em si. O sangue havia acalmado a sede de justiça, mas agora a realidade os atingia como uma espada invisível. Acabamos com nossos próprios irmãos. Como deixamos isso acontecer? Mas havia um outro problema. Antes da guerra, eles haviam feito um juramento solene. Nenhum de nós dará suas filhas aos homens de Benjamim. Era um voto feito em meio à ira, mas diante de Deus, um voto é sagrado. E agora, como reconstruir a tribo de Benjamim sem mulheres? O desespero levou Israel a um plano sombrio. Eles perguntaram: qual cidade de Israel não participou dessa assembleia de guerra? A resposta foi: Jabes-Gileade. Então, em uma tentativa de solução, eles enviaram um exército para essa cidade. Todos os homens foram mortos. Todos, menos 400 jovens virgens, que foram capturadas e dadas como esposas aos benjamitas sobreviventes. Mas ainda faltavam 200 mulheres. E então, o povo de Israel desceu mais um degrau na escada da decadência moral. Eles arquitetaram um plano para contornar o próprio juramento sem tecnicamente quebrá-lo. Durante uma celebração religiosa em Siló, onde as jovens solteiras dançavam nos vinhedos, os benjamitas foram instruídos a se esconder e quando as moças saíssem para dançar, as raptassem. Isso mesmo, sequestro coletivo aprovado pelas tribos de Israel como forma de reconstruir o que eles mesmos destruíram. Assim vocês terão esposas, mas nós não quebramos o voto, porque não as entregamos. Vocês as tomaram. Essa foi a lógica que prevaleceu. E assim foi feito. E aqui está a grande lição, meu irmão, minha irmã. 5ª lição. Toda escolha errada gera consequências que você não pode controlar. Cada pecado cometido nesse relato, cada decisão tomada sem temor a Deus, gerou um novo problema, um novo peso, uma nova tragédia. O homem que entregou sua concubina colheu sua morte brutal. Os benjamitas que cometeram o crime foram dizimados. Israel, em nome da justiça, quase apagou uma linhagem inteira do povo de Deus. As virgens de Jabes-Gileade perderam suas famílias. E 200 moças inocentes foram sequestradas para compensar o que jamais deveria ter sido destruído. Você pode escolher o seu pecado, mas não pode escolher o seu resultado. O perdão de Deus é real, mas as cicatrizes permanecem. No final da história, Benjamim se reergue. A tribo volta a crescer. Os casamentos acontecem. As famílias são reconstruídas. Mas os traumas ficam. As lágrimas derramadas não voltam para os olhos. Os mortos não ressuscitam. Os erros permanecem gravados na história de Israel como uma advertência eterna.
É por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6: Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. Quem planta injustiça, colhe destruição. Quem vive para agradar a carne, colhe morte. Mas quem vive para o Espírito, colherá a vida eterna. Essa história pode parecer muito distante, antiga, tribal, crua, mas ela continua viva cada vez que negamos a Deus como nosso Rei e fazemos o que achamos certo aos nossos próprios olhos. Desvalorizamos o próximo, tratando seres humanos como objetos descartáveis. Nos afastamos do Senhor e, pouco a pouco, perdemos a consciência, mergulhando em pecados que antes condenávamos. Tomamos decisões no calor da raiva ou da dor, e colhemos frutos amargos por toda a vida. O livro de Juízes termina com uma frase que ecoa como um aviso para todos nós. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21:25. A ausência de um rei foi a raiz da tragédia. E hoje, essa frase continua sendo uma sentença para quem rejeita o governo de Deus em suas vidas. Mas você pode tomar uma decisão diferente. Você pode deixar Jesus ser o rei do seu coração. Você pode plantar hoje aquilo que vai gerar frutos de vida e não de morte. Você pode evitar carregar cicatrizes desnecessárias, se permanecer nos caminhos do Senhor. Que essa história, por mais sombria que seja, te leve à luz, que ela te lembre do valor da vida, da necessidade de justiça e do perigo do afastamento de Deus. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com quem precisa. Se inscreva aqui no canal Verso por Verso. E nunca se esqueça, as Escrituras não escondem a podridão humana, mas revelam em cada página a urgência da redenção. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo vídeo.